Nesta aula, vamos ver conceitos básicos sobre regressão linear. E esse tópico é importante, que ele é um passo para entender mais à frente quando a gente for estudar Machine Learning, né, como aprendizado de máquinas. Então, a regressão é uma das tarefas que o R mais bem executa. Bom, então aqui são os conceitos básicos de regressão linear. Eu tenho essa base de dados e eu tenho aqui dei um nome de objeto, dataset, tá? Então eu dou um Ctrl Enter, sempre como de praxe, quando a gente tem uma nova base de dados, a gente tenta ver a estrutura dessa base de dados. Então eu vejo aqui toda a estrutura que eu tenho nessa base, né? E aí eu vou criar gráficos para verificar as relações entre as variáveis. Então aqui o primeiro gráfico que eu vou criar é o scatter plot, ou em português os gráficos de dispersão, para verificar as associações, se elas são lineares e aditivas. Bom, então vamos ver essa primeira aqui é isso aqui, tá? Dou um Ctrl Enter, então verificou que é esse gráfico aqui, tá? Ali então ela cai, não é aditiva e ela é linear, mas não é aditiva. Próximo, Ctrl Enter, aqui para cima. Então o que a gente está verificando? Eu tenho uma variável que é a quantidade de produtos à venda, e essa mesma variável que a gente está tentando prever, tá? E essa variável que a gente está tentando prever, quantidade de produtos à venda em um website, vamos tentar explicá-la ou prevê-la com 4 variáveis independentes. Essa aqui é a variável independente, ou variável resposta. Essa aqui é a variável independente. Então a gente está tentando explicar pela média de idade, está tentando explicar pelo nível de educação, explicar pela renda do domicílio e também pela quantidade de imigrantes. Então, o primeiro gráfico que a gente viu, né, a relação aqui, aqui ó, né, quantidade, a média de idade e a quantidade de produtos. Então, quanto mais jovens as pessoas, maior a quantidade de produtos, tá? Então, não é uma relação positiva. A gente vai ver aqui a relação aqui, né? Aqui. Bom, e essa de todas as linhas aqui, a última relação, a relação os imigrantes e a quantidade de produtos à venda nesse website, é a melhor, porque ela é linear. Vocês estão vendo aqui uma linha reta, e ela é aditiva, quer dizer, com a maior quantidade de imigrantes numa localidade, maior o número de produtos à venda nesse website, tá? E vamos ver essa formação inicial, se ela se verifica quando a gente tiver o modelo ou o módulo dessa regressão. Isso aqui é essa função que a gente usa só para ver onde é que estão os documentos, né, aqui do que serão salvos nessa área de trabalho aqui do computador, tá? Outro gráfico que é comum fazer antes de fazer as regressões é criar um diagrama de caixa, né, que são os box plots. E é muito comum para ver onde estão os principais valores e também para descobrir onde estão os valores atípicos, os outliers, tá? Então nesse caso aqui eu dou um Ctrl Enter, eu quero criar um espaço de uma linha em 5 colunas, né? Aí eu vou criar os box plots, sempre as mesmas variáveis. Eu vou criar com a variável independente aqui, né? Vamos ver como que elas estão, como que estão distribuídas. É uma análise descritiva da nossa base de dados. Então aqui eu estou vendo, ó, no primeiro a média de idade, né, a maioria das pessoas aqui é 0, aqui é 25, né, por cento, que é 50%, 75%, a maioria está entre os 32, né, 50%, está entre os 32 e os 37 anos, 32 e 37 anos, a maioria das pessoas que usam esse website. E aqui é 100%, né, 75, 25 e 0, né. E aqui são fora, as pessoas mais velhas, então quer dizer que são os outliers, são os valores atípicos. Vamos agora fazer o outro box plot. Isso é para verificar a quantidade de box plot. Então, onde está a média? Aqui em relação à educação, né? A maioria das pessoas tem esse nível de educação aqui. E a gente vai agora em relação à renda, essa renda anual.
A maioria das pessoas tem uma renda anual um pouco abaixo de 50 mil até uns 70, 80 mil. Tá? 50% da população, né, desse estudo. Em relação a meios imigrantes, né, no subúrbio tem uma relação um pouco entre dessa 50, tem um pouco mais de 10 mil, isso, 10 mil. No máximo 10 mil e fica entre, sei lá, uns 5 mil, uns 2.500 e 10 mil. Tá? A maioria, 50%, 2.500 e 10 mil. Bom, então isso deixa dá uma ideia pra gente de onde estão a maioria da população, né, desses dados, e quais são esses pontos aqui, são os valores atípicos. Tá? Esses valores quase sempre a gente também tem que publicá-los quando a gente faz o registro, quando a gente faz a publicação dos nossos dados. Bom, outro gráfico para terminar, para fazer uma descrição dos nossos dados, é fazer o density plot, ou gráfico de dispersão. Ele verifica se a variável dependente ou a variável de resposta ela tem uma distribuição normal. Para esse caso, a gente vai precisar instalar esse pacote aqui, E1071, dou Ctrl Enter, aí eu carrego ele no ar com library, né? E agora ele já estava carregado. De novo, aqui eu crio esse espaço de uma linha e 5 colunas, e agora eu vou criar esses gráficos de densidade. Então aqui dou 2, e aqui estou vendo esse gráfico vou criar todos, né, para a gente verificar aqui, ó, o segundo, terceiro, vou baixar aqui, quarto e último. Então esses são os gráficos de dispersões das nossas 5 variáveis. Essas 4 primeiras variáveis são as variáveis independentes, que estão tentando explicar ou prever a variável dependente, né? Essa variável que a gente está tentando prever, a quantidade de produtos à venda em um site particular, em particular específico. Então, de todas essas distribuições, o que é interessante observar, que apenas essas duas distribuições, que skewness é a assimetria, né? Todos eles, sobretudo na questão a população imigrante, está bastante assimétrica. E aqui que a gente está falando, ó, skewness é assimetria, né? Ela é uma forma de medir a assimetria da probabilidade de distribuição, né? A distribuição dessa população. Então, o que está dizendo aqui? Se esse valor aqui, que vocês estão vendo aqui, esse 0,74, né? Bom, se esse valor dessa medida for menor que -1 ou maior que 1, provavelmente essa distribuição ela é assimétrica, tá? Ela não é normal. E aqui a gente pode ver que 3 desses grupos, dessas variáveis, não tem, de acordo com essa descrição, com essa definição, uma distribuição normal. Ela é bastante assimétrica. E o que a gente, como estatística, a gente sempre parte do pressuposto que é preciso uma distribuição normal para fazer uma análise mais robusta dos seus dados e resultados mais robustos a partir dos seus dados. Bom, mas nem sempre a gente consegue, né? Então a gente não impede de a gente continuar a nossa análise, mas é importante registrar esses dados. O segundo é, se o valor estiver entre -1 ou menos 0,5 ou 0,5 e 1, ele ainda é uma assimetria moderada. Então, nesse caso, a gente vê que esses dois grupos, idade e educação, tem uma assimetria moderada. E se tiver entre menos 0,5 e 0,5, ela tem uma proporção quase simétrica. É o que a gente seria o ideal. E aqui, nesse caso, a gente não tem nenhuma dessas 5 variáveis que seja uma distribuição simétrica. Tá? Então, essa é outra variável importante. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai começar então a entender um pouco da correlação. Primeiro é uma correlação simples, né, que a gente vai tentar verificar a dependência, vai medir a dependência linear entre duas variáveis, sempre uma variável dependente com a variável independente. Então a gente vai verificar aqui a primeira variável, a idade com o número de produtos à venda, depois a educação com o número de produtos à venda, depois a renda com o número de produtos à venda, quantidade de imigrantes com o número de produtos à venda. Tá? Então vamos fazer o primeiro aqui. Então, e essas linhas de códigos é importante vocês pararem e tentarem entender o que elas estão dizendo aqui. Tá? E é só copiar e colar. Bom, aqui eu dou Ctrl Enter. Vamos verificar. Dou Ctrl Enter, mais um. Aqui está dando os valores. Tá? Aqui embaixo a gente está vendo os valores.
outro e mais um. Bom, tivemos os 4. E o que a gente está vendo aqui, nesses valores aqui embaixo? Ó, vamos ver aqui, ó, quando esses valores de correlação, eles sempre assumem o valor entre menos 1 e 1. E de fato, nenhum deles está acima de menos 1 ou acima de 1. Né? Bom, quando a relação ela é positiva, ela está mais próxima do 1. Então a gente vê que essa relação aqui está mais próxima. De todas elas, ela é mais próxima do 1 ou mais próxima do menos 1. Mais próxima do menos 1 seria essa aqui. Né? E quando ela é 0 aqui, e qual que é a força? Quando ela tem uma correlação entre menos 0,2 e menos 0,2 e menos 0,2, ela tem uma relação fraca. E a gente está vendo aqui, tem uma correlação fraca, então aqui tem uma correlação fraca, e aqui também uma correlação fraca. Então, nesse caso, quando tem uma correlação fraca, a gente tem que tentar buscar outras variáveis que tenham uma correlação, que expliquem aquela variável, a variável que a gente quer, a variável dependente, com mais certeza. Então, nesse caso, a única que explica com mais variável dependente a relação positiva é a população imigrante. Né? Então, é uma relação, quanto maior a quantidade de população imigrante em uma localidade, mais provável que haja produtos à venda naquele particular CEP, naquele bairro particular, tá? Bom, e que é intuitivo, né? Uma população imigrante, ela chega, ela compra mais e ela também vende mais coisas. Nesse caso, ela vende mais, ela está de mudança, então ela vende mais. Tá? E imigrantes têm uma tendência a se deslocar mais que uma população local. Bom, agora a gente vai, então a gente já fez a correlação, já fizemos mapas, já temos uma ideia da correlação. Agora a gente vai fazer a nossa regressão. A nossa regressão, no caso, ela não tem uma variável independente, ela tem 4. Então a gente vai fazer uma regressão múltipla linear. Então como que a gente vai fazer? É simples. A gente vai colocar aqui primeiro, vai colocar essa função LM, vai colocar aqui a variável dependente, colocar esse símbolo aqui e depois colocar entre aspas, né, e o símbolo de mais, separar as 4 variáveis independentes e apontar qual que é a base de dados. Só isso, e a gente vai dar um nome de objeto, porque esse objeto fica mais fácil de trabalhar. Tá? Aí eu dou Ctrl Enter e dou mais um Ctrl, aí eu vou criar o resumo. Normalmente, muitos estudos eles terminam aqui, né? Isso aqui já tem muitos resultados aqui que a gente pode trabalhar. Então, olha todos os resultados que a gente tem aqui já. Né? Então, ele está mostrando que essa aqui é a fórmula, né? Essa aqui são os residuais, a média do terceiro, aqui, né? Do primeiro quarto, segundo, a média, quais são o valor dos coeficientes, né? Standard error, o valor do t, o valor do p-value, se é significativo ou não, né? E até aponta pra gente aqui com os asteriscos, que a gente vai ver o que é isso aqui. E o residual standard error, o residual de erro de parâmetro residual, né? O R-square, o adjust R-square e outros coeficientes que a gente vai ver aqui. Então isso já tem bastante dados e normalmente muitos estudos já terminam aqui, tá? Mas vamos agora vamos ver esses conceitos. Vocês ainda não estão familiarizados ou estão, mas querem só relembrar. O que é o mais importante aqui desses conceitos, desses valores aqui, desses coeficientes, é esse aqui, ó, essa coluna. Essa coluna indica, essa última coluna aqui à direita, indica o p-value. Fala se a relação é significativa. O que significa significativo? Quer dizer que essa relação, essa variável aqui, normalmente por convenção, normalmente a gente fala que tem que ser menos de 0,05. Então, quais são os 0,05? A gente viu o asterisco aqui. Essa relação é essa variável, educação e a população imigrante, que a gente já esperava pelos nossos gráficos anteriores. E essas duas são significantes, por essa aqui ainda é mais forte que essa aqui. E as outras não são significantes. Quer dizer que elas não explicam a quantidade de produtos à venda num site. Os valores que explicam são a educação e quanto maior a educação, e elas são relações positivas. Quanto maior a educação, maior a probabilidade de haver produtos à venda nesse website, e quanto maior o número de população imigrantes, maior possibilidade de haver produtos à venda nesse website. Tá? E aqui estão os valores. Esses valores 3 asterisco quer dizer aqui, ó, 3 asterisco, que é quase zero. Elas são bastante fortes. E a gente verifica aqui pelo t-value que a gente vai verificar o que é. E aqui também o p-value, aqui a relação de 2 asteriscos, que aqui é a 0,01. Tá? Bom, então o que é o p-value? Está falando aqui, é uma relação que está mostrando que é significativa. Tá?
Aqui eu não vou explicar definitivamente, eu vou explicar de forma bem simples. Se vocês quiserem ver, vocês podem verificar aqui, podem apenas ler o que está aqui. Aqui agora vai explicar o que é o valor do t, né? Esse outro coeficiente que está aqui. A gente sempre em ciência, quando a gente tem uma hipótese, primeiro, antes de a gente confirmar a nossa hipótese, a gente tem que confirmar a hipótese de que a gente está errado. A melhor forma de a gente, quando a gente fala, mostrar que a gente está errado, a nossa hipótese, a gente fala null hypothesis, quer dizer que na verdade a nossa hipótese, por exemplo, eu acho que tem uma relação entre a renda de um domicílio com a quantidade de produtos à venda nesse website. E eu acho que é a minha hipótese. Mas aqui eu já vi que não tem uma relação, né? Não é significativo. Então, nesse caso, eu tenho que aceitar eu tenho que rejeitar, aqui nesse caso eu tenho que aceitar no hipótese que não tem, e eu termino meu estudo, né? Então, estou mostrando na verdade aqui, não tem nada mais para ver aí. Então eu aceito. Mas nesse caso, minha hipótese começou que eu achava que tinham 4 variáveis, não tinha apenas uma. Então, dessas 4 hipóteses, 2 são significativas. Então eu posso continuar meu estudo. Porque então eu rejeito essa hipótese, a null hypothesis, para essas 2 variáveis, mas eu aceito para a educação e aceito para a imigração. Tá? O t-value, como aqui indica, é um valor que está correlacionado aqui. Quanto menor o valor aqui, mais alto vai ser aqui. Então a gente sabe que o menor é esse, olha como é alto, é 14. Isso aqui é bem baixo também, isso aqui é 0,3. E os outros são maiores, então tem valores aqui menores. Mas é importante identificar como a imigração apresenta um valor t bem grande. E o R-square, só para explicar, tem 2 coeficientes aqui que vocês vão ver, mas ele explica a proporção da variação dessa dependente, explica assim em outras linhas. De todas essas 4 variáveis aqui, quanto que elas explicam a variação na quantidade de produtos à venda nesse website. Então, ele está falando aqui que essa variável, esse valor é de 0,58, quer dizer que 58%, ou, né, as 2 variáveis são bem próximas aqui, os coeficientes. Isso é explicado por essas 4 variáveis, mas tem outros 40 poucos por cento, ou 42%, 41%, que não são explicados. Então ainda existem outros fatores que explicam a razão de algumas pessoas colocarem, né, que preveem a quantidade de produtos nesse website. Não apenas educação ou população imigrante. Valores que a gente não sabe. Então essa pesquisa não é conclusiva, né? Não tem um 100%. E normalmente em ciências sociais, raramente a gente vai encontrar o 100% aqui. Tá? Então esse é um valor razoavelmente bom que a gente pode continuar a nossa pesquisa. Bom, então agora a gente outros valores aqui, só para se vocês quiserem. Então eu coloquei aqui as linhas de código, né? Se vocês podem, eu só vou aqui, vocês podem dar uma olhada aqui depois. Então eu dou Ctrl Enter para vocês verificarem, tá? Mas eu vou passar aqui que isso não é importante, porque esses valores aqui eu também coloco outro aqui que é um valor para verificar a medida do Good Enough Fitness, né? Se essa regressão ela se ajusta à linha de correlação, tá? E tem essas 2, a CAIC, né? E tem o Bayesian Information Criteria, Bayesian, ok? Bom, o que é interessante agora, mas o que eu queria tratar com vocês, que isso vai ser importante quando a gente falar de Machine Learning, é isso aqui. Como a gente cria modelos de previsão, né, a partir desse modelo que nós temos, com modelos lineares de previsão. Então a gente tem que criar uma base de dados para treinar a nossa base de dados, vocês vão ver isso, os dados, e para testar os nossos dados. Então a gente tem bastante dado aqui, né? Tem bastante nessa base de dados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse comando aqui e vai selecionar aleatoriamente, como a gente viu em aulas anteriores. 80% dessa base de dados a gente vai usar como para treinar o nosso algoritmo. E quando a gente tiver esse algoritmo, a gente vai usá-lo, que é esse algoritmo aqui, para nossa base de dados de teste. Tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então a gente cria, né, aleatório, é uma seleção, é uma amostragem aleatória. Então eu não sei quais são as linhas da minha base de dados que serão selecionadas. Serão aleatórias, mas eu sei que 80% será selecionado com essas linhas de códigos aqui. Tá? Então eu dou Ctrl Enter, dou Ctrl Enter, dou Ctrl Enter.
e aqui no Ctrl+. Então eu sei que, na verdade, só para eu explicar aqui as linhas de código, estou falando que aqui ó, 80% é para treino, e os outros, quando eu coloquei menos, que é o restante 20%, por isso eu não tenho nenhum ponto 20, porque eu já tenho resultados menos, é para base de dados de teste. Tá? Bom, e agora eu vou criar o modelo, né, que já está lá, para treinar minha base de dados, que esse aqui é o modelo. Tá? E esse aqui é ó, a base de dados do training data, né, a base de dados para treinar. Aí eu dou Ctrl Enter aqui e salvo como objeto aqui. Bom, e agora eu vou usar esse modelo aqui, né, esse algoritmo, para ver se com a base de dados do teste, com os outros 20%. E eu vou esperar que os coeficientes sejam parecidos. Agora eu vou dar um summary e dou mais um teste para ver a correção. Bom, nesse caso aqui, esse valor sempre muda, tá? Nesse caso aqui, variou um pouco. Antes eu fiz, era 2.451, agora 2.423. Porque lembra que os valores são sempre aleatórios. Antes tinha escolhido 80% diferentes, agora são outros valores que foram escolhidos. Mas o que é importante observar? Você pode observar que essa aqui, ó, ainda assim, aqui, ó, vamos verificar nesse novo modo, né? Aqui, ó, as relações, ó, nesse caso já mudou. Mas a população imigrante ainda continua muito mais forte. Mas agora está mostrando que todas as outras 3 variáveis também são significativas, né? Então está mostrando aqui, mas não são, ó, educação não é mais tão forte, porém a idade e a renda passaram a ser significativos. Mas o mais importante é mostrar que a população imigrante continua muito forte, né? Mesmo com a seleção aleatória da nossa base de dados. Então a gente tem aqui um resultado que é interessante, né? Bom, agora o que a gente vai fazer? Então, além disso, o que a gente tem que observar? Né? Que tem uma relação estatística, ela é significante, e também que o R-square e o adjust R-square, vamos verificar aqui quais são. Eles não mudaram muito aqui, ó. Continua, aqui, na verdade, explicou até melhor esse modelo, esse mapa com o teste, né? Ele explica que quase 60%, essas 4 variáveis, explica quase 60% dessa variação de produtos à venda nesse website, né? Ou 59% se você vê essa outro coeficiente aqui, né? Que não é muito, o que é mais importante nisso de verificar? Que esses valores aqui não são muito diferentes em relação ao valor que a gente viu anteriormente, né? Que esses valores aqui do primeiro modelo. Tá? Aqui, ó, esses valores aqui são realmente relativamente parecidos. Então, nossa primeira função aqui, né, nossa fórmula lá, ela tem um valor, ela tem um poder, já tem um poder de fazer previsão nesse caso particular, tá? Usando essas variáveis que a gente tem, que a gente conseguiu. Bom, e o que a gente vai fazer agora? Mas a gente também, uma forma de verificar a certeza e as taxas de erro é criar a gente pode verificar isso facilmente com R, né? O que a gente faz aqui? A gente executa essa linha de código, depois a gente vê a correlação aqui, depois a gente vê aqui. E o que é interessante observar nessa correlação? Normalmente, de forma simples, é o que está escrito aqui. Esses valores aqui eles têm que se subir, o valor atual e o valor previsto. Nesse caso, a gente verifica que não, né? Então, é uma fraqueza nessa base de dados, porque está mostrando que esses valores aqui deveriam subir e aqui também deveriam aumentar sucessivamente. E não acontece isso, né? Esse valor aqui é mais alto que esse, que é mais baixo que esse, né? O perfeito seria que aqui aumentasse de 1 até 6 e aqui também aumentasse. Não está acontecendo, tá? Então foi importante fazer esse teste. E outro cálculo que é importante fazer o do cálculo mínimo e máximo dessa precisão, né? E também qual o valor médio do erro. A gente quer que esse valor aqui, o mínimo e o máximo, seja o maior possível, quanto maior melhor, e esse valor aqui da média da porcentagem de erro seja o menor possível. Quer dizer, queremos que o erro seja o menor possível, tá? Então aqui eu dou esse valor vai ser diferente dessa vez, porque sempre aqui, ó, né, agora nesse caso deu 65%, e aqui nesse caso vai dar agora 62%, tá? Bom, e para terminar, a gente ainda pode fazer um outro teste para verificar ainda mais a robustez, a precisão dos nossos dados. A gente usa esse
teste o K-fold cross validation, uma validação, né, usando nossa base de dados. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar nossa base de dados, dividir aleatoriamente em valores, né, valores que a gente não sabe, e vai usar cada uma dessas porções para fazer um teste, né, como base de dados para teste, e vai criar um modelo com o que sobrar dessa base de dados, e aí vai calcular a média, o erro quadrado médio das nossas previsões. Tá? E a gente vai querer que no final as linhas sejam paralelas e mais próximas delas possíveis. Para isso a gente vai ter que instalar esse pacote, que já está instalado. Depois a gente vai ter que deixar ele carregar ele no ar, e aí a gente vai ter essa linha de código aqui, né, que é importante vocês estudarem, tá? E a gente vai dar um Ctrl Enter aqui. E aqui na verdade tem um problema, tem que só aumentar a linha C, mas o que a gente tem que ver aqui? A gente tem que ver que a linha C, tudo bem, isso aqui não importa, só vou fazer aqui então. Desculpa. O que é importante aqui, não importa, é só ver as linhas aqui desse último teste, tem que ser mais próximas possíveis. Nesse caso elas são, o que mostra que essas bases de dados, embora tenha alguns testes que não foram da forma como nós queríamos, mas ainda assim tem resultados constantes, sobretudo porque desde o começo nossos mapas e nossas regressões apontam que uma dessas variáveis independentes, a quantidade de imigrantes, ela ajuda a prever, ela faz a previsão da quantidade de produtos à venda nesse website. E o que é um resultado intuitivo, mas que agora a gente tem base científica para fazer essa afirmação. É isso aí.